meu padrasto, por tudo que tava acontecendo, eu tava me sentindo que eu traía minha mãe, eu sentia assim, no dia que eu quase perdi minha virgindade com meu padrasto, eu sentia que eu era muito nojenta, que minha mãe não merecia uma filha como eu, minha mãe sempre falou que eu era a melhor amiga dela, que a gente podia contar tudo uma pra outra, e eu tava fazendo muito errado, porque era meu padrasto, por que eu tava deixando isso acontecer, e eu carregava toda essa culpa, e eu sei que a culpa não é minha, eu sei que fui manipulada desde a infância, e por que eu amava meu padrasto, sendo que eu deveria ter ódio dele, mas aí foi a partir desse dia que ele quase tirou a minha virgindade, que eu decidi que eu não ia mais ser a mesma com ele, que eu não ia mais consentir com nada, que eu não queria mais, que eu não podia me tocar mais, e eu comecei a ficar com muito ódio dele, com muita raiva, e automaticamente eu também comecei a ficar com muita raiva da minha mãe, porque não é possível que ela nunca percebeu, não é possível que ela nunca notou, não é possível que ela nunca, sabe, e eu comecei a ficar muito mal, minha cabeça ficou muito confusa, eu queria contar pra alguém, eu não sabia pra quem contar, mas detalhe dessa história que eu não contei pra vocês ainda, a minha mãe e meu padrasto são pai de santo. E eu fico me perguntando, por que os orixá deles nunca contou pra eles? Por que o orixá da minha mãe nunca contou nada pra ela? Por que nunca falaram pra ela pra ter um alerta com o marido dela, pra tomar cuidado, que eles estavam fazendo maldade comigo? Ela sabe de tudo, eles contam tudo pra eles, sabe? Então eu decidi que eu ia no terreiro, a gente sempre foi um bandista, e eu ia conversar com o orixá pra ver se ele me dava um direcionamento, pra perguntar, pra questionar, porque eu tava com muita raiva. É claro que eu não tive coragem de falar tudo, mas eu perguntei, nunca te falaram nada que fizeram comigo? E o orixá me disse que nem sempre eles sabem de tudo. E eu perguntei, ué, mas como não? Se eles contam tantas coisas, falam tanto do futuro pra minha mãe, uma coisa tão importante dessa, não falaram pra ela? E aí eles falaram que era um caso muito sério e que era pra eu conversar com meu avô, que é o meu avô pai de santo, né? Que é o meu avô de santo, que é o meu avô espiritual. Então eu fui lá conversar com meu avô espiritual e ele me disse assim, que esse não era o melhor momento de eu contar pra minha mãe, porque eles brigam muito. O meu padrasto e a minha mãe, eles brigam muito, 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 muito. A minha mãe maltrata meu padrasto, ela xinga ele na cara dele. E eu penso às vezes que ele é doente porque ele não faz nada. E ele banca minha mãe em tudo. Inclusive a gente sempre morou de aluguel e agora ele comprou um barraco e tá construindo a nossa casa. E falaram pra eu não contar pra minha mãe agora, pra esperar passar um pouco, porque talvez é pior. E eu tenho medo mesmo de piorar da minha mãe não acreditar em mim, porque ela tá completamente desamparada, ela não tá normal psicologicamente, é nítido de se ver. Mas eu não tô mais aguentando segurar isso. Tem 3 meses que eu tô louca pra gritar, pra falar. E eu mudei completamente com meu padrasto. E esses dias, ele virou pra mim e falou assim: ai, e o nosso passado tá enterrado? E eu falei pra ele que sim, que ele não precisava se preocupar. E ele disse que